Os ponteiros apontam para o infinito. Assim era chamado o programa de Padre Vítor Coelho de Almeida na Rádio Aparecida. Ele que buscava pelas ondas do rádio levar a fé, a formação e a informação ao povo brasileiro, especialmente as pessoas que viviam lá na roça, no sertão, onde a comunicação era um pouco mais difícil, mas ele sempre dava um jeitinho. E para a gente falar um pouco mais sobre a missão de Padre Vítor Coelho na comunicação, eu estou aqui com o Padre Edivaldo, missionário redentorista. Padre, uma alegria receber o senhor aqui mais uma vez. E se tem uma coisa que o Padre Vítor sabia fazer bem, era se comunicar, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, o Padre Vítor foi um grande comunicador e ele percebia que através da comunicação, seja nas missões, seja através da rádio, podia levar as pessoas à proposta do Evangelho. E ele sempre tinha em mente o sair da sacristia e ir ao encontro das pessoas através da comunicação. E ele sempre se preocupou muito com a comunicação, o seu jeito de falar, a oratória, o preparar o conteúdo. Padre Vítor era alguém que estudava muito para poder levar as pessoas. E depois, um outro fator da comunicação que às vezes nós esquecemos é que o Padre Vítor, desde o começo, quando ele era padre jovenzinho, ele escrevia algumas colunas para o jornal de Aparecida na época, para o Almanaque, colunas que falavam de catequese, que falavam de vocações. Então, de uma certa forma, ele sempre foi se comunicando através da escrita, através das missões e através da rádio. E padre, quais que eram as principais características da comunicação de Padre Vítor que o tornavam, tão encantador e tão eficiente? Bom, eu acredito que o Padre Vítor sempre tinha a força do Evangelho. Em primeiro lugar, levar a palavra de Deus. Segundo lugar, perceber a realidade que as pessoas estavam vivendo e fazer dessa realidade uma boa vivência do Evangelho e transformar em boa realidade. Então, a sua preocupação de fé e a sua preocupação social. Por exemplo, na Rádio Aparecida, ele tinha o programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito e a Consagração, e nesses programas ele ensinava o cuidado com a higiene, o cuidado nas roças. Imagina isso na década de 50, 60, as roças, as casas, não tinham banheiros, não tinham fossa. E o Padre Vítor, ele ensinava, através da rádio, a necessidade de um lugar fazer a fossa e no outro fazer a água, a caixa d'água. E isso ajudava as pessoas a ter uma vida melhor e a cuidar da sua saúde. Essa, por exemplo, foi uma das grandes tarefas do Padre Vítor. E a outra preocupação do Padre Vítor são os documentos da igreja. O Padre Vítor lia os documentos da igreja, frase por frase, ponto por ponto, depois ia explicando. Então, se nós podemos sintetizar, o Padre Vítor se preocupava com o Evangelho, com a proposta da igreja, a doutrina da igreja e com a vida social das pessoas, para que em todas as dimensões as pessoas pudessem ter uma vida digna. E padre, como que o estilo de comunicação de Padre Vítor, especialmente na Rádio Aparecida, alavancou aí essa fama que a Rádio Aparecida tem, essa fama boa, essa fama de evangelização? Nós estamos num momento do Padre Vítor, um momento em que a rádio foi crescendo. Ela começou em 50, foi crescendo devagarzinho, e
através das ondas, que hoje talvez nós não percebamos, mas eram ondas curtas, ondas médias, e as ondas curtas eram para o Brasil inteiro. E com o santuário, com a basílica e a devoção à Nossa Senhora, a rádio foi crescendo no testemunho. E estamos falando do auge da rádio nos anos 50, 60, até os anos 70. E a voz potente do Padre Vitor e de todos os missionários que aqui passaram nessa época muito grande da rádio. O Padre Orlando Gambi e tantos outros, Padre Galvão, que ajudaram a rádio a crescer. E junto com as missões e com a evangelização do santuário. Então nós temos sempre 3 fontes ligadas ao povo. O santuário, que é a fonte de tudo, a comunicação, que era a rádio e o jornal Santuário, e as missões. E isso ia cada vez mais para o povo. Imagina alguém escutar o padre está falando aqui na rádio. Aí, de repente, o padre está ali levando Nossa Senhora na cidade dele, na roça, nesses rincões do mundo todo, né? Do Brasil, né? Todo. Né? Se nós pensarmos, e aqui eu lembro talvez da minha família, as missões redentoristas foram até Picos, Piauí, nos anos 60. Né? Então era uma forma muito forte de evangelização. Padre Edivaldo, muito obrigada por compartilhar um pouquinho mais da história, das missões e principalmente, né, do exemplo de comunicador que foi o Padre Vitor Coelho de Almeida. Sem dúvida, é sempre bom falar do Padre Vitor e todo o esforço dos missionários redentoristas daquela época, né? Porque era sempre um grupo missionário. Claro que o Padre Vitor é o expoente, mas existia toda uma equipe dentro da rádio, no santuário, nas comunicações e nas missões. Recordar o Vitor é recordar o trabalho desses missionários que fizeram história. E você pode nos ajudar a propagar um pouco mais da história e deste grande comunicador que foi Padre Vitor Coelho de Almeida, enviando o seu testemunho, a sua história para nós. O e-mail está passando aí na sua tela, envie, com certeza nós gostaríamos muito de contar essa história aqui no nosso programa. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo Apóstolo de Aparecida. Até mais!